Daniel confirmara que Jeremias profetizou 70 anos do exílio de Israel. Por isso, na Bíblia, o número 70 ganhou um sentido profético. Assim, cada dia da semana pode significar um ano, cada semana um período de 7 anos. Então, as 70 semanas compreendem o período de 490 anos. 70 multiplicado por 7. Mas quando se deu o início do cumprimento das 70 semanas? Para respondermos a essa pergunta, temos de explicar primeiramente a expressão 70 semanas. Então, letra A aí, explicação. O versículo 24 afirma que Deus determinou as 70 semanas. O bloco que forma os versículos 24 a 27 é profeticamente dividido em 3 grupos. 7 semanas, ou seja, 49 anos. 62 semanas, ou seja, 434 anos. Uma semana, 7 anos. Estes somam as 70 semanas. Letra B, então, o primeiro grupo. O início desta profecia deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata, então, do decreto de Artaxerxes Longínquo, baixado em 445 a.C. Você veja em Neemias 2. Letra C agora, o segundo grupo. É o período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Então veja bem, o primeiro grupo são os 49 anos. O segundo grupo, 62 semanas ou 434 anos. Então esse segundo grupo aí é o período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Nesse tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano Tito em 70 d.C. Agora o terceiro grupo, que esses 7 anos finais aí. Esta semana ainda não aconteceu. Compare o versículo 27 de Daniel com Mateus 24:15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo de tribulação para Israel. Então veja bem, que na profecia então aqui vem a revelação de Gabriel para Daniel. E nessa revelação é falado então de 7 semanas. Depois vem 434 anos e depois vem 7 anos. Então veja bem que a profecia dada a Daniel, ela fala aí de 3 períodos. Ela fala primeiro de 7 semanas, sempre aí de anos. Uma semana de anos, então 7 vezes 7 anos, 49 anos. Esse então é o primeiro período aí da revelação. Então o templo teria que ser reconstruído e a cidade reconstruída para depois acontecerem as coisas. Então levou-se aí 49 anos. A ordem para reconstruir o templo tinha partido de Ciro. A ordem para reconstruir a cidade partiu de Artaxerxes. Então nós sabemos que é o período aí de Neemias, de Esdras, esse período aí que você encontra na Bíblia, a reconstrução então do templo e dos muros e da cidade de Jerusalém. Depois então tem um período aí que é revelado. Aí vem mais 62 semanas. Isso equivale a 434 anos. Que período é esse? É o período que eles vão levar agora para a vinda de Jesus. O Messias vem. Mas ele vem e nós sabemos que eles não o reconhecem. Embora estivesse previsto, eles não entenderam a profecia, não entenderam o livro de Daniel. Jesus chegou, eles não reconheceram como Messias e ele morre na cruz, ressuscita. E aí passa-se um período e aí vem o general Tito e destrói a cidade de Jerusalém, no templo, no ano 70 d.C. Aí então o que acontece? Falta uma semana de anos para se cumprirem os 490 anos da profecia, ou 70 semanas de anos. Então nós vimos que vem 49 anos depois, mais 434 anos, está faltando só 7 anos então, para os 490. Então Deus para aí a contagem. Então entra a época da igreja. E essa época da igreja termina com o arrebatamento, que ninguém sabe o dia que vai ser. Então o dia que aconteceu o arrebatamento, aí se inicia novamente a contagem, faltando 7 anos para terminar a contagem dos 490 anos, para que Jesus comece a reinar sobre a terra, ou seja, o milênio. Então, 7 anos aí acontece o quê? 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de guerra.
esses 7 anos é o período que o anticristo estará no governo ali de Israel e de todas as nações. Ele conquistará então essa posição de governo. Então, em 3 anos e meio ele fará paz com Israel, com os outros povos. É um trabalho político, né? Um trabalho religioso, de unir as religiões também, e é um trabalho também financeiro, de mostrar ao mundo uma solução financeira para o mundo inteiro. Então, ele vem com uma artimanha, com inteligência, com palavras bem faladas, né? Discursos e também operação de milagres. Ele vem com demonstrações de poder aí, dado por Satanás. Ele não é Satanás, é um homem, um grande líder que vai se levantar. E ele terá todo o poder de Satanás para fazer coisas, enganar as nações. Então, com 3 anos e meio, ele coloca a sua imagem no templo, os judeus descobrem que ele não é o Messias e vão reclamar. Então vai haver guerra entre ele, os judeus, e todos aqueles que quiserem Deus. Então, vão ser mais 3 anos e meio de guerra aí. No final, então, desses 7 anos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra, Jesus, então, vem, vence os exércitos de Satanás no Armagedon, a batalha do Armagedon. E aí começa, então, o milênio. Satanás é preso por 1000 anos e começa o milênio de Jesus governando sobre a terra. Tópico 2. Os 3 príncipes são mencionados na profecia. O primeiro príncipe é o Messias. O segundo apareceu posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário em 70 d.C. Trata-se do general Tito. E o terceiro príncipe surgirá no futuro, na última semana profetizada por Daniel. Este príncipe não é o Messias tirado, mas certamente um personagem mais poderoso que Antíoco Epifânio e o general Tito. Trata-se, portanto, do anticristo. Então veja bem, aqui vai falar de, na verdade, aí, 4 governantes, né? Fala do Messias, que é Jesus Cristo. Mas fala-se aqui de 3 anticristos. Veja bem, João revela para nós que sempre houve aí um anticristo, ou seja, sempre Satanás preparou alguém, em todas as épocas, para assumir esse papel de anticristo. Então sempre teve alguém, ele preparou esse alguém. Por quê? Porque ele sabe que um dia está preparado para ele esse governo sobre a terra. Então ele sempre prepara alguém. E ele sempre também tentou descobrir quem era o Cristo. Ele sabia que Cristo viria à terra. Então imagine aí, quando surgiu, por exemplo, Davi, ele achou que era Davi. Então sempre ele via surgindo profetas, surgindo homens de Deus, e ele achava, esse é o Cristo. E não era. Então, quando veio Jesus, ele sabia? Sabia. Veja bem que quando Jesus foi expulsar os demônios do Gadareno, o que foi a resposta aí daquele demônio que estava falando? Disse, viesse atormentar-nos antes do tempo? Então, ele sabia que o tempo não estava arrumado para acontecer o seu governo, mas sabia que Jesus era o Messias. Então veja só, durante todo o tempo, então, ele preparou alguém para assumir o governo, caso fosse necessário. Então, esses tipos de anticristo surgiram, assim como nós falamos aí, Hitler, Napoleão e tantos outros que apareceram. Mas, especialmente aqui então é revelado 3 principais aí que cometem a abominação de destruir o templo, colocar o sacrifício no templo. E esses 3 são aí, primeiro, nós sabemos que vem Antíoco Epifânio, nós estudamos sobre ele. Ele faz isso, faz amizade com os judeus, depois guerra contra os judeus, coloca a abominação no templo, oferece sacrifício de porco lá, né? Cessa então os sacrifícios oferecidos a Deus. Então Antíoco Epifânio foi aí um tipo de anticristo. Depois veio o general Tito, que invade Jerusalém, destrói tudo. Ele também faz essa abominação ali do templo, destrói o templo. E é esperado o terceiro, que é o legítimo representante de Satanás, que vai ser o anticristo mesmo, que vai acontecer nos 7 últimos anos, então, dessa profecia que é dada a Daniel, dos
490 anos. Nos 7 últimos anos, que vai acontecer após o arrebatamento da igreja, então esse anticristo vai assumir. Tópico 3 aí, o intervalo que precede a 70ª semana. Então o estudo das Escrituras demonstra um longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios. A comunhão espiritual entre os judeus e gentios, mediante a salvação em Cristo, formou um novo povo para Deus, a igreja. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro. Após o tempo gentílico, virá a última semana que, identificada pelas profecias bíblicas, significa um tempo de grande tribulação. É nesse tempo que o assolador, isto é, o anticristo, ou o homem do pecado, ou o homem da perdição, virá sobre a asa das abominações. Os sinais que precedem a revelação desta figura abominável estão ocorrendo por toda parte. Todavia, a igreja de Cristo não mais estará neste mundo, pois a noiva do Senhor será arrebatada antes do tempo da tribulação. Então veja bem, quando Jesus morre e ressuscita, então começa o período da igreja. A igreja é formada por todos os salvos, todos que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Então, a partir de quando existe a igreja? A igreja é formada por todos os que recebem o Espírito Santo. O que é necessário para receber o Espírito Santo? É necessário aceitar Jesus como Senhor e Salvador e crer que Ele morreu e ressuscitou. Isso está escrito em Romanos capítulo 10. Então veja só. Os discípulos passaram então a ser igreja quando? Quando Jesus ressuscitou, que apareceu a eles, Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Pronto. A partir daí então, eles passam a ser a igreja de Cristo. Quando é que a igreja começa a pregar o Evangelho? Então Jesus disse: a partir do momento em que o Espírito Santo descer sobre vós e vocês forem revestidos de poder, então vocês vão sair pregando o Evangelho. Ou seja, primeiro eles se tornam igreja, depois recebem poder para pregar o Evangelho. Então, desde quando a igreja iniciou a pregação do Evangelho? Desde que ela recebeu o batismo do Espírito Santo. Aí então se inicia a pregação do Evangelho através da igreja. Então a igreja saiu pregando o Evangelho e a igreja cheia do Espírito Santo. Aí acontecia sinais, prodígios, maravilhas, né? Os milagres eram a atração do Evangelho e as pessoas, quando acontecia o milagre, se reuniam para ver o milagre, então se pregava o Evangelho e elas se convertiam. Por quê? Porque elas ouviram a palavra de Deus e viram que Deus é real, que Deus cura, que Deus faz milagre. Então, é confirmada essa palavra com sinais, prodígios, maravilhas que aconteceram. Então, o povo via o sinal primeiro, depois ouvia a palavra e se convertiam realmente ao Evangelho. Muito diferente de hoje. Então, assim a igreja se iniciou. E esse período da igreja é o período que vai, então, desde o dia que eles receberam o Espírito Santo até o dia do arrebatamento da igreja, que acontecerá, e nesse dia que houver o arrebatamento da igreja, começa, então, os últimos 7 anos desses 490 anos previstos aqui na profecia para Daniel. Então, veja bem, se eu tenho uma noiva, eu vou querer que a minha noiva participe de um período de juízo que eu vou dar? É claro que não. Se Deus vai trazer o juízo sobre a terra, por que Ele deixaria a sua noiva passar pelo juízo? Se a sua noiva é formada por pessoas que foram salvas, foram cheias do Espírito Santo, pessoas que vivem irrepreensivelmente. Então, por quê? Qual o motivo de deixar a noiva passar pela grande tribulação? Claro que o noivo retira sua noiva antes dos juízos acontecerem. Qual é o noivo que gostaria que a sua noiva passasse por tribulação, por juízos? Nenhum noivo gostaria. Imagine o noivo deixar que outro noivo cuidasse da sua noiva. Porque quem vai assumir o governo vai ser o anticristo.
Então é absurdo